Oi, Marta. Oi, Sai. Direto do México. Oi, Rô. Ecofeminismo. Oi, Nu. Dá pra me ouvir bem, gente? Boa noite. Bora falar de constelação familiar? Tava ansiosa pra essa live. Esperar a Ana Paula entrar. E aí, gente, como é que vocês estão? Não sei aí, mas aqui, diazinho difícil, né? Olá, Sai. Vamos ver se ela já conectou. Já. Olá, Oi, boa noite. muito boa noite, querida. Tudo Boa bem? noite. Sim, sim, dentro das circunstâncias que nós nos encontramos, né? Sim, está tudo bem. Obrigada por perguntar. Espero que você também esteja indo bem por aí. Do jeito que dá, né? Um diazinho É. estranho, difícil, mas a gente fez questão de manter a live e conversar Uhum. sobre esse tema que é tão importante. É... Bom, tá todo mundo aí, né? Dentro da tristeza da perda do Paulo Gustavo e também por esse motivo, né? Um grande símbolo de resistência LGBT. Nunca ouvi tanto a palavra marido, né? Para um casal gay em rede nacional, então é simbólico e estamos aqui Uhum. para, enfim, brigar por todos esses grupos. Mulheres, LGBTs e, enfim, todo mundo que de alguma forma sofre aí com as opressões da vida. Achei que ia rolar as palmas que o pessoal estava combinando, aqui não rolou, então só um gatinho atacado. E se cair tudo, vocês já sabem o que é. Se cair toda a estrutura aqui, vocês já sabem. Bom, Entendo. Ana Paula, muito, muito obrigada por aceitar nosso convite. Finalmente conseguimos acertar as agendas aí para a gente falar sobre isso. Queria que você se apresentasse. Eu ia te apresentar, mas eu acho mais honesto que você mesma se apresente e aí a gente parte para o assunto, porque, gente, é polêmico e tem muita coisa para falar. Nossa. Então, boa noite, pessoal, para quem está chegando agora, para quem for chegar depois, quem for ver a live depois também. Muito prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga daqui de Belo Horizonte, sou psicóloga clínica especialista em psicologia clínica aqui pela UFMG. Aqui no Instagram eu costumo fazer alguns conteúdos falando sobre ciência, saúde mental, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, às vezes. Então, se você quiser estar aqui e não me conhece, pode ir lá ver um pouquinho do meu trabalho. E eu estou no YouTube também, no Acidamente, que é um lugar onde eu exploro um pouco mais além desses temas. E também no @antifuleiragens. Lá a gente fala com um pouquinho mais de bom humor, tentando levar para esse tópico, né, um pouco mais acentuado do ácido mesmo, mas falando também de ciência, psicologia e outras questões que vão surgindo ao longo do tempo. Seja muito bem-vinda. A gente costuma chamar esse quadro aqui de live de Sofá com as Sisters, porque eu tô aqui, mas estou representando a Marta e a Cris, que também são as fundadoras da ONG, e todas as sisters que estão com a gente aí no perfil, trocando ideia, vendo live e tudo mais. Uhum. E sou super fã, tá? Então acompanho o seu Instagram, acompanho o Antifuleiragens, acompanho o YouTube, enfim. Estou ali Muito assiduamente obrigada. acompanhando. É Bom, um prazer saber disso. que bom. Podem deixar perguntas. Na verdade, eu já coletei algumas pelo perfil que a gente vai trazer hoje, mas se quiserem deixar aí, a gente tenta no finalzinho ou até durante mesmo responder. Muitas que a gente recebeu lá na caixinha, acho que já serão respondidas ao longo do nosso bate-papo aqui. Gente, na verdade, eu vou contar um pouquinho do meu histórico com a constelação familiar, do histórico da ONG. Então, ano passado, aí pesquisando temas de mulher, de patriarcado, de machismo, eu me deparei
com o tema da constelação familiar, vem crescendo muito, assustadoramente, eu diria, tanto a constelação familiar quanto outras pseudociência, vamos chamar assim, né? E a gente vai explicar por quê. E aí eu me deparei com uma live da Ana Paula com o doutor Bruno, que também em breve estará aqui no perfil com a gente, se a gente conseguir encaixar as agendas. É difícil. Falando sobre constelação familiar. E aí eu falei, opa, peraí. Deixa eu entender melhor esse assunto. Vocês estavam falando de uma perspectiva crítica, né? Assisti toda a live, me interessei muito pelo assunto. E coincidiu que na captação de voluntárias, muitas delas comentando que aplicam constelação familiar. E até então eu nunca tinha tido muito contato com o assunto. E aí eu sou assim, se eu cismo com uma coisa, gente, eu vou estudar até. E fui, estudei. E cheguei a algumas conclusões de quem é leiga. E por isso estou trazendo uma profissional aqui para conversar comigo, com a gente sobre isso. E fiquei muito preocupada, muito mesmo, porque aqui a gente valoriza a emancipação das mulheres, a emancipação dessa estrutura machista, patriarcal e opressora que a gente sabe que a gente vive, a gente sente na pele isso todos os dias, a vida toda. E eu falei, cara, a gente precisa falar disso, porque uma pessoa que a gente conseguir alertar, eu já vou estar muito feliz. Então, assim, não é uma crítica... eu acredito piamente que existam pessoas ingênuas a ponto de não entender o mal que elas estão causando, aplicando isso. Então, não é uma crítica direta a ninguém. É, de fato, trazer essa reflexão para juntas a gente entender o contexto disso. Porque estamos todos muito vulneráveis. Bom, Ana tá aí, é psicóloga, deve saber melhor do que eu. E eu fico realmente preocupada com as pessoas recorrendo a esse tipo de coisa num momento tão delicado. Então, vamos começar explicando o que é a constelação familiar. Porque muita gente falou, gente, não sei nem o que é isso. Então, vou deixar para você explicar. Sim, que é, inclusive até algo que a gente estava conversando assim entre nós duas, né? Eu sou especialista em psicologia clínica e como não é uma ferramenta, uma teoria da psicologia, eu acho que nós duas estamos de igual tamanho aqui para falar sobre isso, porque confesso que eu precisei de me reaver aqui com leituras antigas para me assustar novamente com essas questões. Até compartilhei com você um pouco dessa angústia de reler e falar, nossa, é sério isso aqui mesmo, né? Para a gente poder trazer o conteúdo aqui. Sim, de fato. Então, dentro desse início aqui, né, levantando aqui essa situação, constelação familiar é um tema bastante polêmico, porque entre eles mesmos já existem as suas próprias discussões teóricas, é ciência ou não é ciência, o fato é que não é. É uma pseudociência, a gente futuramente aqui nós vamos comentar os motivos, né, disso ser uma pseudociência, mas é uma prática que tem sido cada vez mais difundida aqui no Brasil principalmente. Aí é uma coisa que nós como brasileiros, né, não devemos nos orgulhar de estarmos sendo os primeiros, né, tanto no SUS também como no sistema judiciário, de despontar utilizando a constelação como uma forma de trabalho, de lida com a saúde e com as relações. É uma prática que utiliza de termos de outras áreas do conhecimento, como a psicologia, como a física também, certamente devem ter outros. Hoje eu me deparei com um texto falando sobre alguns termos da filosofia sendo aplicados à constelação familiar, e aí eu me assustei um pouco mais, que aí a área da filosofia e da sociologia é onde eu me encontro mais nessa leitura de ser humano e ser no mundo, né? Então é uma prática sem fundamentação científica, teoricamente é bastante questionável, tem os seus pontos muito preocupantes envolvendo falas machistas, falas também homofóbicas, racistas por si só. Então, assim, no mínimo, para quem procura isso e se vê
com esse resumo que eu comentei aqui, certamente você vai aqui também acrescentar a sua opinião sobre, de ser algo confuso, problemático e que é muito perigoso. Falando como psicóloga, para a saúde mental é extremamente perigoso e nós precisamos de criar espaços para falar sobre isso, para problematizar. E não é para problematizar as pessoas, como bem você disse, né? Problematizar eu não sei se eu posso utilizar esse nome, a teoria, a prática, enfim, para Ou a não problematizar isso. teoria, né? Me faltam termos aqui para descrever, mas de fato é bastante problemático isso, pelo menos no meu ponto como psicóloga falando. E aí eu queria acrescentar que a prática da constelação familiar, ela relaciona, né, o passado com o presente, com o futuro, enfim, através das gerações. Antes da pandemia, me corrija se eu estiver errada, tá, gente? Aqui a gente estudou bastante para vir aqui, mas pode ser que a gente, enfim, deslize em algum momento. Essa prática ela era feita presencialmente, mais ou menos como um teatro, né? As pessoas simulam as pessoas da situação, então uma pessoa simula a mãe, outra e pessoas aleatórias, né? Pelo que eu entendi, simulam a mãe, o pai, os filhos, o que quer que seja aquela situação que a pessoa trouxe. E agora na pandemia, a sensação que eu tenho é que isso virou online com bonequinhos, né? Que agora fazem o papel das pessoas envolvidas naquela situação. Então eu sigo muitos perfis para objeto de estudo mesmo. E eu vejo que agora acontece online, por conta da restrição da pandemia, com bonequinhos. E aí, Ana, é Ana Paula, doutora, Aninha, como é que eu te chamo? Ah, não. Doutora, não há necessidade, nem tenho esse mérito ainda. Pode me chamar de Ana. Ana tá ótima. Fechado. Então, eu tenho visto essas encenações, e aí me corrija se eu estiver errada. Rola uma parada mística, né? Rola uma parada com fundo religioso, inclusive, e a gente vai explicar por quê, porque o criador da constelação familiar, o Bert Hellinger, ele tem um pano de fundo religioso muito forte. E aí as pessoas dizem que ouvem, que vem no pensamento que elas têm que falar, assim, sem uma explicação concreta nem material sobre o fenômeno de vir à cabeça e tudo mais. Então a sensação que eu tenho é que vai muito para esse campo místico e, enfim, que transcende a materialidade de uma teoria de fato e tal. A prática, como que se estabelece? Agora, até curioso ouvir você falar sobre a questão da pandemia, eu nem tinha parado para pensar como que agora se estabelece, né? Mas no contexto normal, né? Numa vida onde se pode ter esse contato, como que é essa criação desse enredo? Existe, então, um grupo terapêutico, que eles nomeiam, com pessoas aleatórias, de fato, e uma dessas pessoas é onde vai ser o centro da discussão. Vai trazer alguma questão, alguma dor, algum sofrimento. E tem lá o intermediador, que é o intermediadora, que é a consteladora. E essa pessoa, que vai ser esse centro da atenção, seleciona alguns para representar esses membros familiares, que são pessoas aleatórias, que não têm nenhum tipo de contato com a história, enfim, o que ainda é mais curioso porque tenta representar papéis de pessoas que minimamente não têm nenhum conhecimento, né? E a teoria pressupõe que o movimento do grupo vai fazer com que surja algumas dores, até questões físicas mesmo, sintomas físicos, vão conseguir representar, e até uma palavra que eu vi que se repetia bastante, que elas vão conseguir interpretar exatamente os sentimentos, os pensamentos, dores daquela pessoa. Sem Pode nem ser uma conhecer pessoa... a história por trás. Absolutamente não. Mas existe uma teoria, eu estou usando aqui teoria, gente, mas vamos aqui problematizar, né? Mas, enfim,
existe um conceito que Hellinger fala que existe uma ligação entre as pessoas, uma ligação não visível, subjetiva, que vai influenciar com que as pessoas consigam sentir isso. Não, aí fica o místico, né? A gente não tem uma explicação de como se dá, mas existe uma conexão, uma rede entre os participantes que possibilitam que cada um ali saiba muito bem qual que é esse papel a ser interpretado e traga coisas desse além, desse algo sobrenatural, de pessoas falecidas ou de pessoas vivas ainda, né? Mas, enfim, é esse cenário que se estabelece para trazer ali um momento terapêutico que eles se pressupõem a fazer a partir dessa rede, desse emaranhado, desses problemas, dessas questões todas que eles trazem. Eles falam aqui, gente, eu vou olhar às vezes para baixo ou para o lado, porque eu tô com a minha colinha aqui, para não perder nada. Eles falam que é uma forma de descobrir a origem de questões pessoais e de problemas através da linhagem familiar, né? E o que mais me chamou a atenção é que o Hellinger, a gente vai falar dele já já, ele diz que cada pessoa possui um lugar certo na família. E que a partir do momento que acontece alguma ruptura, se você sai do lugar que teoricamente é o seu certo e ocupa a função de outro lugar, você causa uma ruptura no sistema familiar e isso vai gerar conflitos e problemas, tanto emocionais quanto físicos, quanto, né, enfim. E eles trazem muito à tona a questão do aborto também, né? Então, rolou um aborto, já li história de que falaram que tinha aborto, quando na verdade não tinha aborto na família, enfim, uma super mistureba de coisa aí. E aí, eu queria então que a gente falasse um pouquinho para o pessoal entender, a gente postou tudo isso durante a semana, mas é legal trazer de novo, quem é o Bert Hellinger? Sim. Respiremos fundo. É uma pessoa também tão problemática quanto a teoria, o conceito que ele criou. Um teólogo / filósofo que ele considera, né, lá no seu currículo. Alemão, que tem esse background, como você disse, né, de cunho cristão. Ele tinha fortes ligações com a Igreja Católica. E nesse meio tempo também, entre a vida cristã, ele foi um forte apoiador da frente nazista na guerra, apoiando Hitler fortemente, tanto que ele batalhou, ele participou das guerras, até onde eu pude observar nos relatos, nas leituras que eu fiz, durante mais ou menos ali 3 anos de confronto que ele participou. Fora também, depois que ele saiu desse fronte da guerra, ele ainda continuou seus apoios a Hitler, colocando que ele não era culpado da visão que ele tinha, passando um pano legal para ele, né? Falando que ele era apenas uma vítima, né? Dessa rede familiar dele. Então, passou o pano, fez um poema também para Hitler, apoiando também a sua posição que, sabe, a leitura faz ali dar um nó na garganta, buscar essa referência. E, sabe, acho que só por aí também já começa uma outra crítica, né? Não que a gente tenha que ser amigo dele, amiga dele, né? Mas faz sentido pensar que uma pessoa com esse tipo de pensamento tem ali um olhar totalmente enviesado, né? Cristão, com seus pensamentos, né? Bastante questionáveis com relação ao posicionamento da guerra mesmo. Então, olha, não tem a estrelinha lá do meu voto, não. Não tá na minha lista de favoritos, não. Olha, eu acho que depois dessa live não é de ninguém, né? Vamos combinar. Mas você tocou num ponto importante. Faz sentido, depois que você entende quem é o Hellinger, entender por que ele traz à tona todos esses conceitos conservadores e opressores, né? E aí, vou complementar que ele não tem formação, certo? Ele não tem formação em psicologia, ele não tem formação em uma área qualificada para trabalhar com a saúde mental das pessoas, certo? Em alguns momentos eu li que ele se auto-intitulava psicoterapeuta ou terapeuta.
de fato, ele não tem formação acadêmica em psicologia, em psiquiatria, em nenhuma área da ciência humana pautada para a saúde mental. Então, aquilo que ele construiu foi de acordo com as vivências dele, vivências de vida, onde ele passou, ele foi pegando coisas daqui e dali e decidiu criar uma metodologia que o representasse, né? Que aí chegamos na constelação familiar. Então, até isso aqui me deixou muito intrigada, porque, óbvio, eu não sou profissional, não soube responder. Falei, vou levar para ela na live. Existe terapia familiar sistêmica. Tem a ver? Mulher, não. Quer dizer assim, como eu falei aqui, ele pega de alguns conceitos, ele pega de algumas ideias, de diversas áreas diferentes, para criar essa metodologia dele. Tem a ver a partir do momento onde ele pega essa referência, mas o conceito, a aplicação, a questão técnica, a questão ética, principalmente, é completamente diferente. A gente tem psicologia de grupo, a gente tem a técnica da cadeira vazia, a gente tem a psicologia sistêmica. Então, existem lugares mais seguros, mais conceituados, né, que tem uma referência técnica que a gente possa se aprofundar. Agora, aqui, de fato, não existe nenhuma conexão, não são primos, não são, nem se conhecem. A psicologia sistêmica e a constelação familiar. De fato, não. Então, ele bebeu de várias fontes para criar uma metodologia própria, né? Basicamente isso. Porque eu recebi muitas mensagens de psicólogas que seguem o nosso perfil falando, pelo amor de Deus, as pessoas acham que é a mesma coisa e aí elas chegam e já chegam, né, reativas e tal. Então, não é a mesma coisa, gente. Então, já fica um ponto de atenção para quando vocês ouvirem falar que são coisas completamente diferentes, apesar dele ter bebido, talvez, de uma fonte similar ou a mesma, né? Sim, ele pegou uma coisa legal, funcional, que tem um conceito teórico bem estabelecido, tem as suas bases teóricas e metodológicas bem firmadas e cria algo que, né, enfim, a gente vai abordar aqui, que é um tanto problemático e curioso, engraçado, dependendo de quem lê, mas se quiser saber sobre conceitos de grupo, terapia de grupo, leia Kurt Lewin, leia Moreno, procure referências de fato e não referências auto-intituladas. Talvez ele tenha feito isso até para já no nome dar uma credibilidade que não é da constelação familiar, mas que de alguma forma se relaciona com coisas já estabelecidas, né? Espertinho ele, vamos combinar. Esperto, bem do marketing. E olha que eu sou de marketing, se eu fosse esperta como ele, meu amor, tava feito. Eita! Bom, gente, sempre que eu ia estudar, eu me deparava com As Ordens do Amor, de Bert Hellinger. Assim, não é muito consistente a explicação. Cada pessoa, cada constelador, cada fonte explica de um jeito. Mas eu acho legal a gente trazer o conceito geral de cada coisa. A gente não precisa super aprofundar, porque senão não vai dar tempo de falar tudo. Mas são 3. E nas 3, a problemática é gigantesca. Então, lei da hierarquia. Bom, o nome já diz bastante, né? Hierarquia. Lei do equilíbrio e lei do pertencimento. Se você quiser explicar, vou te complementando, enfim. Vamos aqui, vamos falar sobre isso, né? Algumas pessoas até perguntaram, né? Qual que é o conceito de amor dentro da constelação familiar? Só aqui nesses 3 tópicos que você estruturou, né, das leis, já dá para perceber que é uma correlação, é um amor diferente daquele amor que nós estamos acostumados a ver atualmente, né? Claro que amor é uma coisa muito cultural, muito social, uma construção bastante subjetiva, dependendo, mas nessa lei da hierarquia que você comenta, né? Ele traz uma ideia de que essa construção familiar tem uma organização que ela se dá só por existir.
Tem lá o pai, tem a mãe e tem os filhos. A hierarquia ela se estabelece, claro, né, com o pai ali tendo essa figura de maior poder, de maior possibilidade, de maior voz de ordenamento, O e patriarca. completamente patriarcal, e enfim, né? Com toda razão, tendo em vista o background dele extremamente conservador e com essa leitura religiosa. Não que a religião pressupõe que todo mundo tem que ter essa visão, né, gente? Longe disso. Mas só para contextualizar aqui de onde ele vem. E essa leitura de que as pessoas mais velhas, elas têm um poder, têm uma capacidade, elas devem ser respeitadas por si só. Então, como você bem disse, né, todo mundo ali tem o seu papel a ser cumprido, que ele até fala que a pessoa ela tem que identificar e aceitar o seu papel dentro daquela família. E nesse aceite tem a questão do que você tem que fazer, do que você tem que dar, do que você tem que receber. Então é como se fosse ali um sistema organizacional, é como se fosse uma empresa doméstica e cada um tem a sua função, a sua responsabilidade, a sua voz de ordenamento e o respeito que tem que ser dado a cada um, né? E o pai, como a gente bem falou, vamos frisar isso aqui mais vezes, o pai é o centro de tudo, que deve ser respeitado e que deve ensinar aos outros a como agir, como pensar e tudo mais. A próxima é... Deixei alguma coisa de lado? A próxima é a lei do equilíbrio, mas eu queria destacar uma coisa aqui. Porque eu fui relacionando a teoria dele com a vida real, né? Porque quando a gente fala assim, parece que toda a estrutura familiar é igual e que é tudo tranquilinho, né? Então, papai, mamãe, filhos, tudo bonitinho, avó, você quer. E a gente sabe, principalmente trabalhando no front com mulheres, que não é bem assim que funciona. Então, quem veio antes, né, no teu sistema familiar, tem que ser respeitado e obedecido e tem que proteger quem vem depois. Ou seja, coloquei um exemplo aqui só para a gente dar uma problematizada. Se um pai abusa da filha, que segundo a própria lei do Hellinger, ele estaria quebrando isso, porque ele teria que proteger a filha, ela não pode excluir ele do sistema familiar. Ela tem que respeitar e obedecer. Do contrário, além das consequências do abuso em si, ela ainda vai ter que carregar a culpa de ter causado a ruptura no sistema familiar e ser responsável pelos problemas que virão nas gerações para frente. Ou seja, gente, assim, eu sempre vou trazer um olhar feminista, e aí quando eu falo feminista, é de fato observando esse movimento com o homem na liderança, digamos assim, é um organograma mesmo, como você falou, da empresa, só que da família. E eu fiz uma enquete no Instagram e me deixou muito preocupada, porque de 1.000 pessoas, 2% falou que se o pai abusa da filha, estupra a filha, eu ainda coloquei mais forte, ele não deve ser responsabilizado e punido, porque pai é pai. Me deixou muito preocupada. Por outro lado, eu recebi muita mensagem assim, meu Deus do céu, o que são esses 2%? Socorro. Mas para você ver que, assim, parece pouco, 2%, mas são pessoas que realmente pensam que a figura é pai, independente do que ele faça. Ele é meu pai, eu vou respeitar, vou obedecer e não vou responsabilizá-lo por ter me causado um dano tão grande. Então, eu gosto de trazer esses exemplos, que é para ficar claro como a teoria se aplica numa realidade de vulnerabilidade, né? Sim. Bom, lei do equilíbrio. Num casamento, por exemplo, não pode um dar muito e o outro não. Não pode um receber muito e o outro não. Falando assim, faz sentido, né? Se você for pensar. Super. Mas qual é o problema disso? Que se a gente aprofundar, tem coisa... Então, quando a gente fala de equilíbrio, né, nessa relação de duas pessoas, pelo menos, ele pressupõe que até um pensamento que é coerente, que os dois eles têm que dar da mesma forma. E esse dar
dar e receber. Esse dar e receber, ele independe da qualidade do dar. Por exemplo, se for uma coisa boa, se eu ofereço algo bom para o meu parceiro, para a minha parceira, a pessoa ela precisa de me devolver na mesma intensidade daquele bom. Se for uma coisa ruim também, a pessoa ela tem o direito de retribuir esse dado ruim, essa ação ruim, essa coisa ruim, com algo igualmente ruim. Nisso, ele fala que existe uma certa obrigação, é algo de fato impositivo. Se você recebe, você precisa retribuir, você tem uma sensação de dívida, porque senão fica em desequilíbrio essa relação. O que, novamente, né, em um olhar superficial, sem um entendimento do contexto, pode parecer até, tá, vamos relevar isso daqui, né? Ele está preocupado ali com a reciprocidade. Não é reciprocidade, não é empatia. É uma imposição de uma hierarquia que se estabelece através do dar e do receber. E aí, se você recebe e não dá aquilo que você proporcionalmente deveria oferecer ao seu parceiro, por exemplo, existe um desequilíbrio e a culpabilidade aí vem. Não é? Não sei se para você também tem esse som de culpabilidade. Você tem que dar também. Se você não der e acontecer uma disfunção familiar, é culpa de você. É você que deveria ter feito melhor, né? E assim, vocês vão notar durante todo o bate-papo que a culpa vai sempre para a mulher. É uma coisa impressionante. O cara, vamos colocar aqui uma situação mais grave, digamos assim, o cara é um abusador, o cara é violento, o cara é um estuprador, vocês vão ver que pra frente é a culpa da mãe. Ou é a filha que de alguma forma queria fazer aquilo pela mãe. Então, assim, em todas essas leis, quando a gente vai investigar essa culpabilização, eita, palavra difícil, ela tá sempre na mulher, né? E aí é onde vem a luzinha do alerta. Mas isso que você falou é muito interessante, porque, veja bem, ele fala assim, em outras palavras, quando o relacionamento de casal, por exemplo, uma parte só dá e a outra só recebe, acontece um desequilíbrio e a pessoa que muito recebeu pode manifestar 3 comportamentos. Olhem esses comportamentos. Ser grato pelo que recebeu, voltar-se contra a pessoa que muito lhe deu, atacando ou menosprezando para fazê-la se sentir inferior. Eu gosto da coçada na cabeça, tipo, gente, real, né? Sim. Ou trair a pessoa que muito lhe deu ou abandonar a relação. Faltam palavras, né, para falar sobre isso, porque o meu olhar, ele automaticamente se volta para as situações que mulheres vivem, né? E aí eu fico pensando num contexto de dependência financeira, por exemplo, que faz parte do ciclo de um relacionamento abusivo. O cara impede de trabalhar, enfim, ele controla a mulher, automaticamente ela fica dependente financeiramente dele. E se a gente for encaixar nisso aqui, ele tá dando muito. Ela não tá dando na mesma quantidade, nesse sentido. E aí, ela vai menosprezar ele, tadinho. Aí ele que vai se sentir inferior, ou ela que vai, de novo, trair, abandonar a relação. Ou seja, o que quer dizer isso exatamente? Porque qual é o sentido disso, né? É justificar uma coisa que não é justificável? Sim. Até até quando você pensa numa situação, por exemplo, de relações de pais e filhos mesmo. Eu já trabalhei um bom tempo aqui na Prefeitura de Belo Horizonte com os serviços assistenciais a pessoas em situação de risco e vulnerabilidade. Violências, negligências, um tanto de outras coisas. E aí, quando ele traz que, por exemplo, uma relação entre pai e filho não é uma relação igual, porque pressupõe-se que o pai ou a mãe tem esse obrigação, dever de cuidar da criança, que ela não está ali apta financeiramente, em estrutura física, de corresponder àquele cuidado. Mas que mesmo assim ele fica em dívida. Ele tem essa dívida de retribuir essa dada
na infância, quando eles forem mais velhos. Então, ainda assim, tem uma conexão aqui familiar, que eu não sei se você também concorda com essa leitura, que não é uma conexão afetiva, não é uma conexão positiva, agradável, é uma conexão de dívida e uma conexão impositiva, obrigatória. E aí, e se acontecer alguma questão na família, por exemplo, que impede a relação desse pai, dessa mãe com a criança? Se acontecer alguma coisa futuramente, uma briga, um racha, alguma coisa assim, tem que se manter a relação, porque em algum momento o pai, a mãe fez aquilo, sabe assim? Lendo aquilo, eu já me vejo nessa posição da psicóloga anterior, né, da psicóloga Ana Paula, na Prefeitura de Belo Horizonte, falando assim, gente, colocando na prática, na realidade brasileira, do que eu vivi durante anos, não faz nenhum sentido aquilo. E é extremamente adoecedor para a pessoa que se sente obrigada, mentalmente também, a ter que se haver com uma condição de dependência por um outro que cuidou, que no fato era obrigado a cuidar mesmo, porque pai e mãe tem que cuidar. Né? Pelo menos é o que eu aprendi durante a vida. Então, assim, Bom, e até zero por lei, né? saudável isso. De fato, de fato. Tem essa questão também. Mas, bem, nada saudável, viu, querida? Olhando isso, Não, você foi dá ver até calor. arregaçando a manga aqui, porque Sim. tocou num ponto bem particular para mim e violento, porque quando você pensa nessa obrigação de filho com pai, com mãe, independente se a relação é saudável, se a pessoa é violenta ou não com você. Então, eu tenho um pai extremamente violento, violência doméstica durante 20 anos. Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, e eu me cobrava muito porque eu não queria me relacionar com ele de alguma forma. E foi muito pesado porque a cada psicólogo que eu ia, eu ouvia nessa, não tão, de maneira não tão explícita, mas dessa forma. Ah, não, mas é pai, mas é mãe. E eu finalmente me libertei desse peso quando a psicóloga me fez entender que você não é obrigada. Se não te faz bem, se te violenta, se te qualquer coisa, não é porque é pai e mãe. Você não é, óbvio, você não vai atacar, você não vai se vingar, a não ser que você tenha seus direitos na justiça, e você tem sim todo o direito de fazer isso se você quiser, mas você não é obrigada a amar, você não é obrigada a conviver, você não é obrigada a ficar, né, estressando aquela situação porque é pai e mãe. Porque vem uma ideia cristã nesse aspecto, né? Que, tipo, pai e mãe são figuras divinas, sagradas, e que aquela estrutura não se rompe, né? E a gente fala muito isso aqui no canal, porque muitas situações de violência, como você citou, vem dessa cobrança que a gente faz com a gente mesmo já, mas é meu marido, mas família é família, a gente tem que estar unido, não importa o que aconteça. E não é bem assim, né, gente? Justo. Justo. Nossa Senhora, ainda estamos na metade. Força. Força, Lei do pertencimento. De certa forma, elas se cruzam, elas se dialogam, né? Mas vou passar a palavra para você. Sim. Então, lei do pertencimento. Novamente, né, reforçando essa ideia de que essa construção familiar, essa rede familiar, ela é estabelecida e ela não deve ser rompida, independente da situação, independente das violências, se for o caso, independente da própria vontade, que pode ter uma vontade de não querer se relacionar ou de manter essa estrutura mantida, manter a estrutura de uma forma igual, semelhante, porque não quer, porque não convive, porque não gosta, enfim, acontece, né? Família tem essas coisas mesmo. Então, novamente, de um olhar culpabilizante para a pessoa que não quer fazer parte ou de que gostaria de deixar de lado essa pessoa ou essas pessoas que não são positivas. Inclusive, até relendo agora há pouco, antes da gente se encontrar, outro frio na espinha, inclusive de pessoas falecidas, natimortas, abortos e tudo mais. Então, essas pessoas, elas
permanecem fazendo parte dessa família e tem toda uma construção de que é responsabilidade das pessoas, nossa, né, nossa responsabilidade é preservar, respeitar a imagem dessa pessoa, mesmo que não faça parte da família mais, ou nem que já tenha nascido, enfim, é toda uma responsabilidade, né? Nós somos responsáveis também por essas pessoas que não fazem parte, não estão e que elas não podem ser desmanteladas desse vínculo familiar, de forma nenhuma. E se for, é sua responsabilidade caso alguma coisa disfuncional venha acontecer na sua vida, na sua família também. Ou seja, você vai para resolver um problema e volta com 400 culpas, enfim, né? A gente vai falar disso mais para frente. Olha, tem uma frase do criador disso que eu preciso trazer aqui, e apesar de ser muito forte, eu acho que deve mexer com muita gente, mas vão problematizar. Também no estupro nasce um vínculo. E também aqui a solução é o amor. Esqueça os julgamentos e as condenações que costumam acompanhar essa vivência. Na lei do pertencimento, não importa o que a pessoa fez, ela não pode ser excluída do sistema familiar. Se essa pessoa de alguma forma for excluída do sistema familiar, foi o que você falou, a pessoa vai ser responsável por qualquer coisa que aconteça dali para frente e para as próximas gerações. Também no estupro nasce um vínculo de amor, é muito pesado, né, gente? Porque você foi vítima disso. O que vai ser da sua saúde mental no momento que você escutar um negócio desse? Uhum. Sim, e uma das coisas que eu, Bruno, o pessoal lá do @antifuleiragens nós falamos, é sobre essa responsabilidade afetiva, técnica que nós temos como psicólogos, psicólogas nesse contexto, sabe? Quando nós recebemos uma pessoa no nosso consultório e a gente escuta dia a dia vários tipos de violências diferentes, o mínimo que a gente tem que ter é compaixão com essas pessoas. O entendimento primário de que a vítima, ela nunca deve ser colocada em uma posição de ser responsável pela própria violência que lhe coube, né? Primeiro, que não deveria haver violência. Segundo, que já existe uma violência, não somos nós, terapeutas, a culpabilizar essa pessoa, independente daquilo que a gente sempre vê, assim, discussões, né? Ah, é da roupa que estava usando, estava de noite, ah, é porque provocou fulano de tal, é porque estava dentro de casa, e até uma fala bastante problemática dele, né, de alguns casos, dizendo que a filha pode se dar ao pai, ao padrasto, enfim, a pessoa, para salvar o relacionamento dele com a mãe. Porque inconscientemente ela percebeu que a relação não estava boa e para manter esse equilíbrio, para manter essa ligação familiar, ela se dá. Ela E se ela faz de doa em bom nome da grado, ele família. fala, né? Ai, mamãe, Sim. faço por você, aceito por você. Papai, me entrego a você pela mamãe. Coisas assim, né? Uhum. E que as pessoas elas devem estar gratas na família, né, pela proteção que ela oferece. Então, você imagina você em um contexto super fragilizante de violência, que não deveria acontecer, em um ambiente onde se pressupõe que existe proteção e não violência, isso ser permitido e até influenciado em prol da família. Que família que é essa? Né? O que é família? Tendo em vista isso que a gente ouve, né, desses consteladores, dessas pessoas. Então é por isso que é muito importante, sabe, esse conceito dessa noção ética da formação de psicólogos, tanto que a constelação ela não é uma técnica da psicologia, eu vi até o Caio Graneiro, meu amigo, comentou aqui que existem alguns cursos de Gestalt terapia, por exemplo, que tem cadeiras com esse tipo de matéria lá envolvida, mas, gente, não faz parte da psicologia. O Conselho de Psicologia sempre rechaça
a utilização de constelação familiar na psicologia por psicólogos, tanto que é possível fazer denúncias, né? Eu sei que algumas pessoas perguntaram sobre isso, psicólogos que utilizam ferramentas que não são permitidas, que não são científicas pelo Código de Ética, são passíveis de punição, de denúncia. Então, se você ficar sabendo de alguém que segue esse tipo de atendimento que não está relacionado à psicologia como ciência e profissão, está no seu direito, principalmente de cliente, paciente, de denunciar. É importante isso ser estabelecido, porque a psicologia, nós psicólogos batalhamos todos os dias para estabelecer a ciência da psicologia em primeiro lugar e para ter uma profissão que seja respeitada. Mas, infelizmente, alguns profissionais que acabam pegando termos, colocando ali, eu sou terapeuta de tal coisa, acaba confundindo, né, as coisas e trazendo essa conotação negativa para a nossa profissão que é, é tão necessária, né, ainda mais nos dias de hoje, e a gente vê esse tipo de coisa do meu lado aqui falando, dói bastante de ver. E assim, gente, para ser constelador, você faz um cursinho de 15 horas, paga uma grana lá e vira constelador. Então, assim, muito diferente do que precisa para se tornar um psicólogo, né? E o que assusta ainda mais é que tem sido usado no judiciário, advogados, advogadas, mediadores, né? Tribunal, enfim, expandindo, dominando, e eu acho que é isso, né? Um pouco porque esbarra no discurso que é terapia e tal, o pessoal, óbvio, né, sem muita informação, vai recorrer achando que está recorrendo a um psicólogo ou um profissional similar, né? Então, bem, nossa, é bem problemático. A gente ainda... Até se me permite ter uma pergunta aqui, tá. Marta, se não somos clientes, pacientes, podemos denunciar também? Sim, pode. Até já ouvi casos de pessoas que viram anúncios de psicólogos falando que fazem isso, panfletos, cartão de visita. É possível sim, entre em contato com o Conselho Regional de Psicologia, onde essa profissional vai estar. Só que aí é bom a gente diferenciar aqui que tem diferença entre psicoterapeuta e psicólogo. Psicoterapeuta pode ser qualquer um, qualquer pessoa que trabalha em qualquer coisa, ou que não tem formação em coisa nenhuma. Psicoterapeutas, eles não têm a obrigação de estarem vinculados a um conselho regional. Então, você pode fazer a denúncia, você pode entrar em contato, mas eventualmente vai se esbarrar aí nessa falta de acesso, porque não sei legalmente falando, eu não sou advogada, longe disso, eu não sei se existe algo ali que ajude as pessoas. Mas se for um psicólogo que tiver trabalhando como psicólogo, assinando como psicólogo, se tiver um registro no Conselho de Psicologia, é possível sim punição e, nas últimas instâncias, até cassação do registro, e aí a pessoa fica impedida de trabalhar como psicólogo ou psicóloga. Muito importante isso, porque quando a gente teve o contato com o assunto, a gente decidiu, numa decisão interna da ONG, que, obviamente, não pode aplicar a constelação familiar sendo voluntária da ONG. E aí, aprofundando mais, a gente foi entender que, de fato, quebra o código de ética do psicólogo, do advogado, enfim, também não sou advogada, não consigo dizer com muitos detalhes, mas a gente recebeu, inclusive, uma mensagem hoje de uma mediadora falando, eles incentivam e pagam cursos de constelação familiar no tribunal. Então, assim, e para casos de violência doméstica, como se a gente fosse um objeto a ser barganhado, como se a gente fosse uma coisa a ser discutida, bati o carro ali, vamos ver se a gente, enfim, concilia. E a gente sabe que casos e casos, né, para a gente poder aplicar esse tipo de coisa. Uhum. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci, deixa eu pensar. Não, dos psicólogos.
Psicoterapeuta, quando a pessoa fala eu sou psicoterapeuta ou somente terapeuta, o que isso quer dizer? A pessoa não tem formação? Qual é a atuação? Qual é o objetivo dessa pessoa? Porque eu me esbarrei com essa dúvida, inclusive, Sim. porque vem voluntários falando, não, eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta. E aí a gente fica se perguntando, mas qual é a diferença? É, olha, vamos usar aqui a concepção da terminologia, né? Psicólogo são pessoas que estudam 5 anos, pelo menos, para ser psicólogos, para exercer a profissão de psicólogos. Psicoterapeutas podem ser psicólogos que fazem psicoterapia. Psicoterapia, que é a psicologia clínica, no consultório, atendimento individual, atendimento em grupo, enfim, atendimento online. Mas somente aqueles que utilizam o termo psicoterapeuta, é importante avaliar, ver o currículo da pessoa, ver se existe uma formação acadêmica, porque a psicologia não tem esse termo psicoterapeuta como algo da profissão. Então, não é exercício ilegal da profissão uma pessoa qualquer aleatória montar um consultório de psicoterapia e prestar serviço de psicoterapeuta. Terapeuta, aí já é algo ainda mais abrangente, né? Que às vezes não é nem do psíquico, às vezes é uma coisa totalmente aleatória, alguma terapia, aromaterapia, por exemplo, terapia do corpo, terapia de respiração, são formas de cuidado, né? É o que se predispõe, pelo menos, o nome. Agora, qual que é a Por qualidade? exemplo, uma terapeuta especializada em ansiedade? Olha, eu não tenho como te falar se isso existe, porque eu não tô duvidando, eu nem duvido mais das coisas. Existe psicólogo especialista em ansiedade, em síndrome do pânico, em depressão, em família, etc. Pode existir psicoterapeuta especializado nisso? Pode ser que sim, tem cursos de formação aí que a gente vê, né? Os cursos de final de semana, os cursos de imersão e tudo mais, Mas não é mas é nada sempre importante. oficial, certo? Não é regido por Não. um conselho, um órgão que regulamenta, nem nada disso. Não. A única coisa que é regida, regulamentada e fiscalizada são psicólogos formados academicamente e com o diploma lá na prateleira, bonitinho. Tirando isso, são práticas que podem ser boas ou não estou aqui para julgar, mas que minimamente merecem um pouco de cuidado na pesquisa ali, para ver se é isso mesmo. Na hora de avaliar, né? Uhum, sim. Tá. Bom, temos uma parte aqui, prática machista e homofóbica. Bom, machista a gente já falou bastante, mas eu acho que a gente precisa trazer também o cunho homofóbico que tem a constelação familiar. E aí, geral, né, a gente puxa pro lado da mulher, mas, gente, isso aqui é uma live de utilidade pública para todo mundo, então compartilha com todo mundo depois, porque a constelação familiar considera a homossexualidade uma doença. Travou? Voltei. Voltou. Ai, o Instagram fechou. Não, e eu Voltou. nunca sei se sou eu ou se é a pessoa, daí eu fico aqui assim, com os olhão arregalados, Desculpa, gente, fui eu. do tipo, gente, fala comigo, eu tô aí. Bom, Perdão. imagina, retomando. Considera a homossexualidade uma doença causada por algum problema não fechado da família, então, né, as rupturas familiares aí. Existe alguma. Bom, a gente já sabe que a constelação familiar não tem fundamentação nenhuma, mas você já teve algum contato com alguma coisa assim? Porque de fato eu peguei, né, pincelei falas do Bert Hellinger, de algumas experiências, mas quando eu fui ver vídeos de constelação e tal, nunca vi ninguém explicitamente falando isso. Mas já é problemático por si só, né, dizer que alguém veio homossexual porque rolou uma ruptura em alguma outra geração. Mas, enfim, não sei se você tem algum caso, alguma coisa para acrescentar aqui. Olha, então, vendo os casos, né, também de amigos que conhecem sobre
sobre a temática, voltando até para essa questão, essa consideração de construção de família, né? Como tudo é problemático, é sintomático da família, existe essa leitura de que tudo que é disfuncional, gente, várias aspas, tá? Disfuncional, que é algo que vem da problemática da família, da geração anterior, enfim, de várias gerações anteriores, tanto com relação não só mesmo à homoafetividade, até mesmo às situações de aborto, na família, uma geração futura pode sofrer alguma consequência de um aborto que é causado aqui, por exemplo, nesse tempo nosso. A gente, nesse tempo nosso também, podemos sofrer por uma situação abortiva que foi acontecido décadas atrás, anos atrás, enfim. Então é toda uma concepção de que está tudo muito grudado assim, né? Tudo muito linkado. Algo que você nem tem culpa, responsabilidade, pode cair sobre você simplesmente pela linhagem familiar que você tem. E aqui, na homoafetividade, existe essa leitura também de que foi algo mal resolvido, algo disfuncional que aconteceu na família e que vai gerar essa homoafetividade em possíveis filhos futuramente. Então, do sentido também de que fulano de tal tornou-se homossexual em detrimento de que o avô teve uma relação homoafetiva e aí colocou ele no DNA da família, não sei como que eles falam, né? Mas existe essa consideração de que é uma tentativa ali de estar bem com essa relação de linhagens passadas, fazendo acontecer novamente para que seja curado, para que seja, enfim, lidado ali. Resolvido o negócio, né? É isso. Então eles falam que são consequências, né? As questões elas permeiam na família até elas serem levadas para a constelação familiar e serem resolvidas a partir daí. Fica muito clara a ideia de que se você romper qualquer padrão desse fluxo heteronormativo, patriarcal e machista que a constelação familiar impõe, é porque você está, teoricamente, pagando por alguma ruptura no passado. Então, saiu, né, dessa ideia conservadora, rompeu qualquer um desses padrões. Além de tudo, você ainda vai ser responsável pelo que vem pela frente, né? E é interessante isso falar. Eu já estive em uma palestra aqui em Belo Horizonte sobre constelação familiar. Naquela época eu tinha um olhar menos crítico do que agora, que a partir de lá que deu gente, tem alguma coisa errada aqui. Ouvindo a palestrante consteladora falar, ela falando assim no sentido de que essa ligação familiar, ela é tão ativa, ela é tão pulsante, que é algo que você não consegue controlar, que você não consegue mudar, que é dada para você. Então, se houve um assassinato, por exemplo, né? Se um parente seu assassinou uma pessoa, isso vai permanecer aí como uma onda, né? Na geração da família, que vai sendo passado e passado e passado. E a consteladora no ato lá falando que traga para a sua sessão esse assassinato, aquele aborto que foi realizado, se você foi o segundo filho e o primeiro filho morreu por alguma questão, ele ainda está aqui, a gente precisa de trabalhar em cima dessa pessoa que está ali naquela família como se fosse uma coisa enfiada, assim, né? Lide com isso daí. Eu saí daquela palestra extremamente assustada e querendo saber se alguém da minha família em algum momento saiu fazendo mal para alguém, porque eu falei, não tenho nada a ver com isso não. Não tenho nada a ver com se alguém fez alguma coisa errada. Ele que lide lá com as suas questões. Eu não tenho nada a ver, brincando aqui, né? Mas enfim, difícil. Nossa, eu vi muitos casos assim de gente que rompeu com a família, de gente que brigou com a família, de gente que se suicidou depois de uma constelação familiar. A gente vai chegar nesse ponto, né? Porque, enfim, é crítico para todo mundo, mas se você já tem uma patologia considerada grave, aí eu não sei o termo que vocês usam, imagina o que pode causar isso no processo mental da pessoa, né? Até eu ia te perguntar isso, porque o que eu escuto muito é assim:
Ai, gente, mas vamos pensar em Freud. Freud era machista, isso e aquilo, mas a gente não pode jogar tudo fora, porque as coisas se adaptaram, as coisas, né, se encaixam na realidade que se apresenta na época, então a gente não pode pegar tudo do cara e jogar fora. E, além disso, depende muito da profissional que vai aplicar. Eu escuto muito isso. Ah, então, para mim, fez muito bem. Eu acredito, e aí você quem vai responder, que existe, que talvez possa em algum momento fazer o bem por algum aspecto sugestivo, ou não sei que processo mental que rola aí, mas que claramente não é porque, não, foi profissional isso e aquilo. A base tá toda aqui, a gente já falou, mas porque em alguns casos as pessoas têm a sensação de realmente ter um efeito terapêutico positivo. Sabe uma Eu coisa que falando e para ela mim, rindo já. sabe uma coisa que para mim é terapêutico? Sentar aqui no sofá e comer um pão de queijo quentinho, como boa mineira, isso para mim é extremamente terapêutico. Gente, terapia é uma coisa que produz algum movimento bom. Conversar com uma pessoa que você gosta é terapêutico. Fazer uma atividade que te dê uma conexão com o seu corpo, que seja prazeroso, é terapêutico. A psicoterapia é terapêutico também. E como a gente já disse aqui em alguns momentos, né? Esse conteúdo que Hellinger traz vem de muita questão da psicologia. Então, vai fazer bem para uma pessoa que está em sofrimento ir num grupo e poder falar sobre algo que está doendo, em poder jogar para fora sentimentos, ser ouvido é terapêutico. Então, é inquestionável a questão de que pode ser que tenham pessoas que se sintam bem, porque é para sentir bem mesmo, né? É um processo acolhedor, o contato com pessoas é terapêutico também, assim como o meu pão de queijo quentinho aqui com um chazinho, deitada, é uma delícia, também é terapêutico, mas a questão que me faz pensar não é nem se é terapêutico ou não, é a custas de que é terapêutico. Por exemplo, quando nós estamos lidando com pacientes no contexto clínico, que é uma psicoterapia, que é fundamentada, que tem sua metodologia estabelecida, tem conceitos teóricos, enfim, tem tudo isso que a gente está falando aqui há quase uma hora, nós temos uma preocupação inicial. Entender a demanda do paciente, compreender aquilo que ele que ela traz, sem uma leitura de pressuposto, sem julgamento, ou pelo menos é o que se espera, uma leitura baseada em conceitos teóricos, que vai depender ali da abordagem do psicólogo. É claro que tem coisas nossas também, cada psicólogo, um fala mais, outro fala menos, tem o seu jeito pessoal também, mas existe uma estrutura linear, algo que é fixo da psicoterapia. Psicoterapia é isso. Quando você fala que depende da consteladora, né? Tem uns que têm até um certo receio de falar sobre essas questões problemáticas de Hellinger, mas ele é o pai da constelação familiar, né? Nós não podemos negar isso. Freud tinha suas questões problemáticas? Tinha. Mas qual que é o embasamento teórico que ele usa? Qual que é a observação? Quais foram os fundamentos metodológicos dele? O machismo dele aparece na clínica? É um conceito problemático a fim de trazer problemas para a saúde? Sim ou não? Assim como tem outros filósofos também que eu utilizo como um olhar fenomenológico, que viveram as suas vidas pessoais, que, sabe assim, são pessoas, são seres humanos, eles vão errar, mas existem erros e existem aqueles erros, aqueles posicionamentos problemáticos, né? Se isso vai para a prática, se isso vai para a clínica, se isso vai para a atuação, aí eu já repilo, coloco de lado, não quero, não faz parte do que eu penso. Agora, se ficar assim, passando pano, né? Falar, depende do contexto, tem que relevar, sabe? É tanta coisa para relevar que se a gente for relevar tudo, não existe a teoria, né? Fica só o nome mesmo por si só. Então, pode ser terapêutico, pode fazer bem, mas não tenho a continuidade. O que você vai fazer com isso depois? Tem um acompanhamento? Tem uma leitura técnica? Se tiver algo que saia ali do seu planejado, como é que você vai lidar?
com uma crise de uma pessoa ali frente àquela situação? Você tem conhecimento psicopatológico, dos conceitos, medicamentos, você sabe como que influencia quimicamente a pessoa a utilizar isso? Você tem essa noção? Se tiver, aí a gente pode conversar. Se não tiver, se for só ali, vamos falar aqui, vamos falar do campo morfológico, vamos falar da lei de hierarquia, vamos falar disso daqui, sabe? Aí eu prefiro meu pão de queijo com meu chá quentinho. Gente, quer algo terapêutico? Vai ver seu Netflix, vai ler seu livro, vai cantar, vai dançar, né? Uhum. Isso é uma coisa interessante. Até onde eu sei, e sei pouco, e aí é mais para você confirmar mesmo. Quando a gente diz que existe uma fundamentação, né, científica, teórica, é porque aquilo foi estudado, foi testado em massa, foi comprovada a eficácia, né? Diferente de, não, mas aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, né? Porque pelo que eu li, a constelação familiar não tem. Né? Não foi colocada num experimento, não foi testada, os resultados não foram avaliados em grande quantidade, tipo a vacina, né? A gente está vendo esse processo agora, né? É assim que acontece. Sim. Primeiro de tudo que quando você vai mexer com ciência, você precisa de ter uma hipótese inicial. Até agora nós estamos chegando no universo acadêmico, onde eu me sinto confortável de falar sobre isso. A gente precisa de ter uma hipótese inicial. E essa hipótese ela pode ou não ser refutada a partir de vários testes. Esses testes, essas formas de avaliação, de pesquisa, não são aleatórias. Elas têm uma metodologia, um rigor científico para comprovar se aquela hipótese ela é ou não verdadeira e a partir de quê? Como assim? Funciona a constelação familiar? É positiva ou não é positiva? Sim ou não? Se ela é positiva, quais são os modelos? Como que ela se estrutura para ser positiva? Será que ela é positiva para todo mundo? Será que para homens e mulheres funciona da mesma forma? Faixa etária, será que muda alguma coisa? Será que o ambiente muda alguma coisa? A sala que vai estar? Será que pode ser em qualquer lugar? Será que pode ser qualquer cadeira que a pessoa vai sentar ali? Será que a fala influencia ou não influencia? Em quantos por cento que influencia? Ter esse olhar contábil por uma coisa que é mais abstrata é importantíssimo para ter essa referência. E até alguém perguntou aqui sobre como que a gente pode lidar, né, com pessoas que seguem fervorosamente esse tipo de teoria. Tanto os consteladores, como os coaches, as outras pessoas também que seguem nessas problemáticas. O que eu percebo, não sei se você tem esse olhar também, algumas pessoas elas são tão ligadas a esses conceitos que acaba se tornando uma coisa pessoal demais. Aí você não vai nem falar da teoria ou da técnica, vai falar da pessoa, do constelador ou da consteladora. Por isso que muitas vezes dá muita briga, porque, por exemplo, se alguém vem falar para mim, nossa, Ana, psicologia é um lixo, filosofia é um horror, e eu não concordo. Você não concorda com base em quê? Vamos conversar. Se não existe ali um entrelaçamento teórico, para mim é só opinião. Opinião por opinião todo mundo tem e nem sempre é tão relevante assim, né? E não vai mudar a prática alguém dizer, né? Não concordo com a psicologia, então vamos mudar tudo que foi estudado, comprovado. Sim, eu acho que Skinner, eu acho que Rolomé, eu acho que Freud, eu acho que Russell, eu acho que Martin Heidegger estão todos equivocados. É mesmo? Vamos falar um pouco sobre isso. Em base de quê? Né? De onde você tirou isso? Quando a gente fala da constelação, a gente fala, nossa, não existe comprovação científica, não tem rigor científico, não tem nada que embasa, que deixa a gente mais tranquilo de considerar que é algo, não sei se posso falar de seguro, né? Mas que é algo mais confiável. As pessoas, elas levam isso, a maioria delas, pelo que eu vejo que dá a briga, leva pro lado pessoal. Mas você acha que eu estou mentindo? Que eu estou utilizando uma coisa errada? Você está falando de mim? É algo muito pessoal, né? Se em algum momento
a psicologia cair por terra, o que eu não acredito que vai acontecer, mas se em algum momento alguém, se em algum momento isso acontecer e se me provarem que não é válido, que não tem fundamentação, que é uma coisa ruim, enfim, eu vou ser a primeira a falar. Me mostra aqui onde é que está os estudos, quais foram os embasamentos, quais foram as metodologias utilizadas para isso, que eu vou, a partir daí, mudar de ideia. Porque não é a ciência, ela não mexe com construtos que devem ser mantidos. São sempre hipóteses que podem e devem ser questionadas. Elas E devem. evoluem, né? Super, elas precisam evoluir. Assim como Freud pensa uma coisa, assim como Lacan pensa outra coisa, Ana Freud pensa outra coisa. Enfim, tem pontos de conhecimento e de crescimento dentro disso. Aqui na constelação, eu nunca vi isso acontecer. Então, outra ponta solta que fica aí para a gente questionar. Não, e mesmo se fosse plausível essa questão de, mas se adapta, se ajusta, ainda assim não se adaptou, não se ajustou, tá Sim. fundamentada nessas bases horríveis que a gente falou aqui, de machismo, de homofobia e tudo mais. Então, mesmo que existisse esse argumento, ele não se materializa, né? Então, de qualquer forma... Sim. Como eu até brinquei aqui, né? Se a gente for descaracterizar a constelação, tirando coisas que são problemáticas, vai tirar, sei lá, 90%, 95%, 100%, aí a gente cria uma outra teoria, não é constelação familiar, assim como ela foi estabelecida, né? Exatamente. Vou emendar nisso. Olha, já estamos 1h12 aqui. Você me desculpa, a gente passou do horário, mas eu já até imaginava que esse assunto ia dar o que falar. Qual é o perigo, então, Ana, das pessoas... Porque eu entendo que num momento de vulnerabilidade, você vai querer recorrer a alguma coisa. É um processo natural do ser humano, né? E aí eu acho que falta informação, de fato. Porque em vez, né, qual profissional escolha? É terapeuta, é psicoterapeuta, é psicólogo, é psiquiatra, é constelador? Qual é o perigo real das pessoas recorrerem à constelação familiar? Então, primeiro de tudo, se você tem uma questão psicológica, você vai procurar um psicólogo. Se você tem um problema físico, você vai procurar um médico. Se você tem dor de dente, você vai procurar um dentista. Você não vai procurar um terapeuta do dente, né? Porque aí já nem sei se existe, né? Se bobear, se pesquisar, já Amei o deve ter algo, exemplo. já deve ter uma coisa assim. Então, se tem um sofrimento, um adoecimento, uma dor, luto, perda, algo que está te incomodando emocionalmente, psicologicamente, procure um profissional ético. Pesquise, gente, currículo, formação. Se puder, tenha indicação de pessoas também que fizeram terapia com a pessoa e que indica o trabalho. Joga no Google, pesquisa. Se tiver Instagram, veja ali o que a pessoa posta, vê o que ela comenta, para diminuir os riscos de contratar um profissional ou que não esteja capacitado, que não esteja treinado para isso, ou que minimamente não se preocupa com questões básicas, que é o que a gente vem falando aqui, né? Da conceituação técnica, do olhar ético, do olhar moral também sobre a profissão e de ser algo que tenha regulamentação. É problemático entrar em contato com profissionais que não estão capacitados ou que acham que estão capacitados e prestam um serviço ruim, porque pode piorar uma coisa que já não está boa. Como você falou, né? Em situações de fragilidade, nós estamos mais suscetíveis a um olhar que não é treinado para isso. Então, nós podemos ter percepções diferentes, nós podemos começar a acreditar em coisas que nem fazem sentido para nós. Não é um processo reflexivo, mas um processo impositivo, de que é isso mesmo, e se você não está percebendo, é porque você não está, sei lá, aberto à coisa, porque você não está acreditando no processo, né? Procure pessoas que são responsáveis por aquilo que fazem e que, principalmente, elas podem ser responsabilizadas judicialmente também por isso, e profissionais estão preocupados com isso. E olha, se você conhece alguém que está com esse pensamento, que está procurando consteladores ou terapeutas de várias coisas, cada coisa no seu lugar. Você quer fazer
terapia do sono, você quer fazer a terapia do sol, você quer fazer a terapia dos óleos essenciais, pode fazer, mas vai com consciência, vai sabendo qual que é o propósito e que não é terapêutico no sentido da mente. Não vai mexer com o seu psique, não vai curar depressão online em 5 dias, curso de imersão que vai salvar o seu casamento. Não é essa a proposta. Não tenho nada contra aos outros terapeutas, desde que eles saibam a que veio, qual que é o seu propósito e prestem o serviço que eles podem prestar. Não interrompendo, não invadindo outras áreas do conhecimento que já estão aqui, ó, há anos batalhando para fazer um bom trabalho e que precisam de ser reconhecidos e respeitados também. Acho que com respeito a gente consegue se ajudar. Porque acaba canibalizando, né? Então, assim, e porque a constelação familiar, ela tem essa promessa sedutora de desatar esses nós de uma forma rápida, de uma forma barata. Se você for pensar no sentido de, eu não vou pagar durante anos, como a gente paga com um psicólogo, e aí seduz, né? Você fica pensando, poxa, nossa, que legal, vou lá, vou fazer uma constelação, vou pagar um valor de uma vez e vou resolver meus problemas. E não é assim, porque você deixa de recorrer a profissionais que realmente podem te ajudar. E eu li casos assim, né? Casos de esquizofrenia, casos suicidas, casos de pânico, que pioraram significativamente depois de uma constelação, ou a pessoa carregou uma culpa enorme e não soube lidar, e até coisas que surgiram que até então não existiam, né? Ou seja, você vai para resolver um problema e volta para casa com mais 5. Exatamente. A terapia, a psicoterapia, a gente abre ali esse campo de reflexão, de pensamento, e vão surgir coisas novas. Só que nesse espaço a gente tem ferramentas, a gente tem um olhar crítico e profissional para conseguir acolher aquela demanda e cuidar. Em caso de uma crise, de algum momento mais difícil, na constelação, eu já não boto minha mão no fogo, se vai ter ali a condição técnica ou ferramentas para acolher aquilo, como que vai ser a lida, e o depois, né? Como que é dos seus clientes, como que é esse acompanhamento, esse posterior. De fato, é muito problemático, então, novamente, né? Pesquise, procure profissionais de referência, se não gostou, muda de psicólogo, vá para outro, mas não vá para outros que são mais seduzentes, porque problema de família, acho que todo mundo tem. Né? Aqui a questão é bastante sedutora, né? Venha resolver os seus problemas familiares. Todo mundo tem. Se bobear, fizer uma enquete aqui, os 98% acho que se tornam 100 aqui. Aqueles 2% não vão surgir aqui, não, de pessoas do contra. Mas, sabe, assim, se proteja, tenha informações e compartilhe com pessoas que estão na mesma situação, que às vezes não sabem, né? Que estão aí fragilizados e entrando em contato com coisas que não vão ajudar. Muito pelo contrário, provavelmente vai piorar. Não, até porque muitas vezes, e eu falo por experiência própria, o psicólogo trabalha em conjunto com o psiquiatra quando precisa de tratamento medicamentoso. Muitas das nossas assistidas na ONG tem uma equipe multidisciplinar trabalhando junto, então é psicóloga, psiquiatra, advogada, empreendedora para ajudar com o próprio negócio. O Wilza tá aqui para dizer pra gente, oi Wilza. Enfim, é isso, né? Precisa ter ferramenta para manejar o que vem também depois, né? Bem complicado. Sim, até dentro da psicologia mesmo, né, existem profissionais que são especializados em casos, né? Aqui na constelação é um geral, né? Vem aqui, a gente vai ver qual é o campo, o que vai surgir, e eu vou cuidar da sua questão. Nós, das ciências humanas, nós temos essa condição de saber que nós não damos conta de tudo. Em algum momento a gente vai se esbarrar em uma limitação técnica, não temos tempo, infelizmente, de ler todos os livros, fazer todos os cursos. Então, esse pensamento crítico também, de saber que não conseguimos, nós como seres humanos, não temos condição de cuidar de tudo, eu acho que também falta aqui esse pensamento crítico nessa teoria, né? Não estão muito abertos aí a essa adaptação também.
Até porque essa cobrança, ela não pode haver para nenhum profissional. Nenhum profissional nunca vai saber de tudo, nunca vai dar conta de tudo, nunca vai fazer todos os cursos do mundo. Uhum. E, enfim, tá certíssima. Eu tenho uma última pergunta, eu acho que a gente respondeu tudo. Se a gente não respondeu, gente, depois eu me comprometo a pegar com a Ana a resposta e mando para vocês individualmente. O SUS cobre constelação familiar. Como isso é possível, gente? Porque assim, quando eu pensei que o meu dinheiro tá indo para constelação familiar no SUS, eu fiquei triste, assim, profundamente, porque eu falei, gente, como que um sistema de saúde incorpora uma coisa que não tem nem rigor científico? Uhum. Sabe que essa é uma pergunta que eu me faço muito. Eu imagino. Tanto o SUS quanto o sistema judiciário também, né? Em algumas conversas com alguns amigos, psicólogos principalmente, eles falaram muito de uma questão mais política do que algo técnico, né? Eu não sei quem é que toma essa decisão, quem são as pessoas que tomam a decisão. Eu gostaria realmente, se alguém aqui tiver essa resposta, né, o que que faz com que o sistema único, né, público de saúde tenha utilizado disso, sendo que tem coisas que principalmente pensando na psicologia, eu sei aqui em Belo Horizonte como que funciona o acesso de pessoas à psicologia no serviço público. É muito restrito. Isso quando tem, né? Então, se esse dinheiro tivesse sido investido em acesso para psicólogos clínicos a preço social ou gratuitamente pelo SUS, sabe, meu coração ficaria bem mais alegre. Mas, infelizmente, eu não sei te responder qual que é a questão política, financeira, qual que Nossa, é o jogo deve ser aí um por negócio trás. lá para baixo, né? Que É, Mas assim, eu assim, não talvez. sei. Aí eu vou jogar aqui só pra gente pensar. Se alguém tiver alguma informação, por favor, manda pra gente que a gente faz questão de publicar. Mas talvez seja inclusive isso, né? A gente não consegue ter uma oferta grande de psicólogo, então vamos preencher o buraco com uma coisa que a galera entende que é similar, mas que não é, né? Enfim. Até pensando no sistema judiciário, quando a gente vê consteladores, a gente vê mais no sentido de mediação de conflitos, Uhum. né? Mediação de conflitos e constelação são duas coisas diferentes. Mediação de conflitos, a gente utiliza da ajuda de psicólogos, de sociólogos, de historiadores, do pessoal do direito também. Eu estou falando isso porque eu também já me esbarrei com mediação de conflitos várias vezes aqui em Belo Horizonte. Então, são pessoas diferentes de consteladores, né? Eles estão ali com propósito e com o ensino fundamentado para aquilo. Uma Agora, constelação, metodologia para aquilo também, né? justo, com um propósito estabelecido. Na constelação, pode até ajudar a mediar, mas eu não sei a que custa, sabe? Eu não sei como funciona, eu não sei de fato, eu não tenho embasamento para dizer isso, mas, novamente, é questionável, minimamente questionável e me dói saber disso também. Se a gente fizer um exercício aqui, né, de tudo que a gente conversou, das bases da constelação familiar, num caso de mediação, a gente consegue imaginar para que lado ela pende, né? Numa Sim. relação, por exemplo, de homem e mulher, num conflito aí de casal, qualquer coisa do tipo, dá para imaginar para que lado quem vai se beneficiar, né, com a mediação, não a mediação, mas a constelação familiar incorporada aí nesse processo. Então, fica um ponto de atenção, gente. Se vocês esbarrarem com isso em algum momento, vocês podem denunciar, como a Ana Paula falou aqui. Vocês não são obrigados a fazer. Alguém me perguntou isso. Mas se eu esbarrar com a constelação familiar em algum momento, né, no direito ou em qualquer esfera, eu sou obrigada a fazer? Não, você não é obrigada a fazer. Inclusive, você pode denunciar, né, o profissional, o curso, a página, o que quer que seja. Ui, vamos ver. Eu acho que foi tudo, gente. Também, né? 1h30 de live, se não tivesse sido tudo. Bom, não sei se você quer acrescentar, se você quer deixar uma mensagem final sobre constelação, enfim, Sim. seu trabalho, sua página. Acho que nós falamos aqui muito sobre constelação, mas agora eu vou falar sobre conteúdos bons, né?
como você bem falou, tem o Bruno Farias também, psicólogo queridíssimo, meu amigo, e a gente fala sobre isso. Vocês podem entrar no meu perfil, @brum.anapaula, ou então no @antifuleiragens. Nesses dois espaços eu falo sobre ciência, eu falo sobre filosofia, eu falo sobre fenomenologia, psicologia. O Bruno Farias também no @antifuleiragens. A gente tem bons vídeos falando sobre constelações, sobre fuleiragens, sobre essas dinâmicas sedutoras que as pessoas utilizam para pegar algumas carteiras, né, dinheirinhos por aí, que às vezes não são interessantes, ou muitas vezes não são interessantes, e a gente não recomenda. Então passa nesses dois arrobas. Vai lá conhecer um pouquinho do meu trabalho, e conhece também o @antifuleiragens, que lá a gente fala sobre isso e dá risada também, porque às vezes dá vontade de chorar, a gente ri um pouquinho para aliviar. Isso que eu ia falar, que assim, às vezes eu me racho de rir com as suas coisas, ou de fuleiragens. O Bruno, coitado, que recebe hate pra caramba ali o tempo todo, mas de uma forma bem humorada, leve, enfim, é muito legal, gente. Sigam, até porque eles não exploram só a constelação familiar, eles trazem muitas pseudociências, Theta Healing, tal. Eu tenho um plano de talvez trazer o Bruno para a gente falar de uma forma geral de pseudociência. Tá convidadíssima também. Agora a gente pode fazer live em 3, 4 pessoas. Bom, do lado da ONG, eu queria muito te agradecer. Para mim, assim, foi isso, porque eu já estudei, foi extremamente esclarecedor. Espero que para quem esteja assistindo também, pelo que eu tô vendo aqui nos comentários, super. Gente, espalhem essa live, compartilhem essa live, ela vai ficar salva. Vocês podem achar que não, mas é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A gente vai alertando e expandindo essa consciência e vai ajudando mulheres, homens, crianças, pais, mães, filhos, enfim. Isso aqui é para todo mundo. Ana, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Adorei. E seguimos em contato. Gente, sigam. Se quiser, fica o convite. Quem puder, fique em casa, pelo amor de Deus. Sim, por favor. Muito obrigada a gente por ter ficado aqui esse tempo todo. E quem vai ver depois também, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a ONG pelo prestígio e pelo convite. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Boa noite. Beijo, gente. Se cuidem. Tchau.